Hoje a gente vai passar pela história de Hollywood, a era de ouro dos filmes, revisitar cada década desde os anos 50 para comentar qual é o melhor filme de cada uma delas. Tá preparado? Oi, eu sou a Milena Faria Pintor e já vou tirar meu óculos para não dar reflexo. Tô com o meu chazinho porque hoje a gente vai falar tanto que eu vou precisar me hidratar, viu? Anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, anos 2010... década de 2020, a gente ainda tá no segundo ano dela e já tem filme bom. Já tem filme bom pra caramba, não tanto quanto deveria ter, né? Os streamings estão acabando com as superproduções. Hoje em dia, só blockbusters de heróis enchem os cinemas. Mas essa democratização do conteúdo audiovisual realmente diminui a qualidade dos filmes. Tarantino teve que dar o braço a torcer e foi pra Netflix. Scorsese já tá no terceiro ou quarto filme dele com a Netflix. Mas uma coisa não dá pra negar. É tanta produção de conteúdo, é tanta série, tanto filme, que a gente não ia conseguir ver só em uma vida. Tanta série com pouco orçamento, que as superproduções como The House of the Dragon, Anéis do Poder, Game of Thrones, estão ficando cada vez mais escassas. Produções adolescentes, a produções sul-coreanas. Qual foi a última vez que você foi no cinema pra ver uma comédia romântica? Tem 15 anos atrás. Porque hoje em dia as comédias românticas estão na Netflix, estão na HBO Max, estão no Amazon Prime. James Cameron lançou Avatar 2 com a interferência negativa, voando de um lugar pro outro. Com a interferência da Disney, virou quase um conto de fadas. Um filme de 3 horas, totalmente meloso, e que todo mundo baba ovo pra caramba só porque tem uma qualidade de 3D absolutamente irrefutável. Mas será que é isso tudo mesmo? O que tá acontecendo com o cinema? Através da história, entendendo o melhor filme de todas as décadas até hoje, a gente vai ter essa conversa. Os anos 50, os anos 50, década de Um Corpo que Cai, década de Marilyn Monroe com Pecado no Lábio e aquela cena dela em cima da tubulação no metrô, década de Os Homens Preferem as Loiras. Qual foi o melhor filme da década de 50? Eu tô falando de Juventude Transviada. Juventude Transviada de 1955 é um exemplo claro de que um filme com quase 70 anos de história, se não mais, 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2000, quase 70 anos de história, resiste ao teste no tempo. O que é o teste no tempo quando a gente fala de cinema? Sabe quando a gente discute Friends? E Friends é engraçado pra época, a primeira temporada de Friends é muito sem graça, como que fez sucesso. O Ross era muito tóxico. Muitas coisas não funcionariam. Tem piadas sobre aparência, tem piadas sobre sexualidade. São coisas que funcionavam naquela época, mas depois de algum tempo elas envelhecem mal. Elas não funcionam mais no nosso contexto histórico e social. A primeira temporada de Friends tinha graça pra época. A última temporada de Friends, em 2004, a extensão dos filmes de comédia romântica fazia sucesso na época do Adam Sandler, com a Drew Barrymore, com a própria Jennifer Aniston. Juventude Transviada passou pelo teste do tempo. A gente está falando de uma verdadeira tragédia adolescente. De um jovem que conhece outros jovens negligenciados pelos pais, assim como ele é, e passa a viver conflitos de personalidade, de identidade, conflitos por terreno, por território, conflitos amorosos. A gente está falando de Los Angeles de 1955, em que o jovem vai preso porque danifica a propriedade privada. Se for para olhar a premissa, tem tudo para dar errado. Por que virou um clássico? Porque traz questões intrínsecas próprias da realidade de um jovem daquela época. E por incrível que pareça, apesar de triste, ainda são questões da realidade dos jovens de hoje. Relacionamento com os pais, drogas, embriaguez, desordem. É um filmaço. Assista. Os anos 60, a década de Mary Poppins, de Cleópatra, de O Sol é para Todos. A década do bebê de Rosemary e o grande escândalo com a gangue de Charles Manson. A década de Planeta dos Macacos e de Bonequinho de Luxo. São tantas opções. Qual é o melhor filme da década de 60? O melhor filme da década de 60 é um que você conhece muito bem, ainda que não tenha assistido. Em questão de fotografia, em questão de suspense de qualidade e até mesmo trilha sonora. Eu tô falando de Psicose. Tô falando do clássico de Hitchcock, de 1960. Que tá lá no primeiro ano da década. Tô dizendo que 10 anos não foram o suficiente para fazer um filme que barrasse Psicose em qualidade. Marion Crane, uma secretária, rouba $40 mil do escritório onde trabalha para poder se casar e começar uma nova vida. No caminho para essa nova jornada, para a qual ela tá cheia de expectativa para começar, ela enfrenta uma verdadeira tempestade e é obrigada a parar, encontra um hotelzinho na beira de estrada e morre. Todo mundo sabe aquela cena clássica da mulher tomando banho, preto e branco. A trilha sonora do cara cortando os melões.
não sou boa em beatbox. A cortina do box abre e... Sabe The Good Doctor? Ele protagoniza o Bates Motel. Esse hotel Bates é famoso por causa de psicose. Roubar os 40 mil do trabalho tá longe de ser a pior decisão que essa mulher toma. Porque parar nesse hotel é sem dúvida a pior delas. Mas a gente já tá na década de 70, foi facinho lá, foi rápido demais. Aos anos 70, ano da fantástica fábrica de chocolates, ano de Taxi Driver, de Grease, com John Travolta, ano de Superman, o filme com Christopher Reeve, Carrie a Estranha, King fazendo sucesso, Stephen King lá em cima dos anos 70. A pergunta que não quer calar, qual é o melhor filme da década de 70? Sem dúvida nenhuma. Essa é a década do Kubrick. Se na década de 80 ele ia lançar O Iluminado, na década de 70 ele deu à luz a antiga moda maiêutica de Sócrates ao filme dos filmes, A Laranja Mecânica. Stanley Kubrick adaptou para o cinema a obra-prima do Anton Burgers. O Anton recebeu notícia de que estava em fase terminal de uma doença que ocasionalmente iria matá-lo. E para não deixar a família, para não deixar a esposa desamparada, sentou e escreveu em tempo recorde uma das maiores obras da literatura americana, Laranja Mecânica. A gente está num futuro distópico, onde os jovens se bebedam, se drogam, têm péssimo relacionamento com os pais e saem às ruas pelas madrugadas cometendo as maiores atrocidades possíveis, como violência contra moradores de rua e até mesmo estupro. A gente segue a gangue do Alex. Depois que ele é capturado, para poder se livrar da cadeia, ele aceita ser a laranja, a cobaia de um experimento de condicionamento psicológico. Passa por algumas experiências que consistem em, basicamente, reeducar o cérebro até a versão ojeriza a violência. Eu não vou contar como isso é feito, porque vocês precisam assistir para entenderem a maneira como ele é ensinado. Não sentam lá com o livro e falam, Alex, bater nos outros é errado, não. Eles condicionam o cérebro do cara a entender isso como errado e a vomitar toda vez que estiver diante de uma situação que requeira violência. O cara sai de lá um verdadeiro banana. Mas o ápice do filme é que nesse momento em que ele tá um bananão, ele encontra os inimigos e acaba sendo vítima deles. Mas calma, isso aí não é o final não. Você precisa assistir pra entender por que o Stanley Kubrick foi fabuloso na adaptação de Laranja Mecânica. Ele já tinha um material fantástico do Anton Burgers, mas por se tratar de um futuro distópico, as cores, o figurino, os cílios, as armas, a prisão, os experimentos que eles fazem com o cérebro dele, tudo é tão bonito visualmente falando, que a direção é impecável, sem falar que é uma baita discussão sobre livre-arbítrio. O que é mais vantajoso para a sociedade, o que é mais vantajoso individualmente, como ser humano, como indivíduo. Os anos 80, a década do Iluminado, a década de A Cor Púrpura. Nossa, esse filme arrebenta. Meu Deus, vejam A Cor Púrpura. Vejam. Não sei pra vocês, mas a premissa pra mim pra um filme ser fantástico, pra eu sair recomendando pra todo mundo, esse tipo de filme chorar muito. A Cor Púrpura é nota 10 nesse quesito, viu? Mas a década de 80 é a década das décadas do cinema. É a década do Clube dos 5. É a década de Conta Comigo. River Phoenix lá em cima, ó. É a década do Johnny Depp, cara. É Top Gun lá no alto, ó. Mas o melhor filme da década de 80, sem dúvida nenhuma, é Curtindo a Vida Doidado. Matthew Broderick é o nosso Ferris Bueller. Uma das primeiras experiências que eu tive com quebra da quarta parede. Ferris, um cara muito esperto, mas o cara é inteligente no nível CIA. Ele é perspicaz, ele é sagaz, ele é malandro. Eu acompanho um dia da vida dele, ensinando pra gente, conversando com a câmera mesmo, dando conselhos e instruções sobre como faltar aula da maneira mais eficiente possível. É uma premissa besta? É, mas é um filme incrível, é uma aventura, é uma desventura atrás da outra. Ele é o melhor amigo e a namorada. E não lembra daquela cena incrível, todo mundo queria ser o Ferris, o cara chega no meio da avenida, rouba os holofotes, rouba o microfone e dá um show, cantando Shake It On Baby, Twist That Child. A primeira vez que eu assisti o Ferris foi assim, antes do primeiro jornal da manhã, tipo 6 da manhã, 5 da manhã na televisão, no sábado de manhã. E eu me lembro de falar, puta que pariu, o que é isso que eu acabei de ver? É um dos filmes mais divertidos de toda a minha vida e é uma referência cult até hoje. E dos anos 90, o que eu tenho a dizer? Nos anos 90, ainda se fazia filmes bons, viu? Ainda se fazia assim. Mas a decadência começou aí. Os anos 90 trouxe filmões como O Sexto Sentido, com a família Addams 1 e 2, O Silêncio dos Inocentes com Anthony Hopkins, nossa, muito bom.
Clube da Luta com Brad Pitt. Acredita que eu vi Clube da Luta ano passado, cara? Uma linda mulher da nossa dona Disney arrasando. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Tarantino lá arrebentando, entregando Pulp Fiction assim, ó. Toma, humanidade. Tarantino é o Prometeu moderno. O cara roubou o conhecimento dos deuses e deu pra humanidade assim. Toma, gente. Tá aqui Pulp Fiction. Mas o filme da década de 90 não poderia ser outro além de O Show de Truman. Um filme que consegue trazer pra gente sensações que dificilmente são encontradas na mesma obra. Ele traz estranhamento, dó, compaixão, empatia mesmo. Ao mesmo tempo que traz curiosidade, diversão e alívio. O Show de Truman é um misto de sentimentos intrínsecos da humanidade. Ele excede da diversão e do entretenimento do espectador. E a gente observando o Truman, vivendo uma mentira, nascido para viver aquela mentira, predestinado a ela, e toda a caminhada dele para se libertar, para sair da caverna, uma alegoria ao mito de Platão, é tão bom. Jim Carrey tá em uma das melhores atuações possíveis da carreira dele. Eu mesmo, Irene, também é fantástico, porque o Jim Carrey arrasa. O cara fazendo drama é incrível. Eu sei que os anos 90 é uma década que trouxe muitos filmes que fazem parte da vida de vocês, da infância de vocês. São filmes que corriqueiramente vão sendo repetidos na sessão da tarde. Mas a gente não pode confundir memória afetiva. Ah, eu via muito na infância, é dessa época, é ótimo, cara. Com qualidade. O Show de Truman tem tudo. Ele não inova em arte, ele não inova em fotografia, os cortes são padronizados, é tudo muito simples, pra não dizer até simplório. Mas o roteiro traz uma ideia tão fraca, uma premissa tão... Tinha tudo pra ser só mais um filme bobo. E a atuação do Jim Carrey vem e arrebata tudo. Tá, e os anos 2000, menina? Tem alguma coisa que presta nos anos 2000? Cara, tem Donnie Darko, tem Meninas Malvadas, tem Moulin Rouge, tem 25 mil adaptações dos livros do Nicholas Sparks, tem Prenda-me se for capaz com o DiCaprio, tem a trilogia do Christopher Nolan do novo Batman, Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. De 2000 a 2010 a gente pode contar uns 15 filmes bons. Mas sem dúvida chega a hora de trazer a Tarantino um lugar nessa lista. Falando de Kill Bill, um filme de quase 6 horas que ninguém aceitou ser produzido e o cara teve que dividir em volume 1 e volume 2. Tô falando da Uma Thurman de volta. Tô falando dela com aquele macacãozinho amarelo numa sala, com 40 ninjas e ela com uma espadinha arregaça todo mundo. Tô falando do bom e velho estilo visceroso de muito sangue, violência e corpos voando do Tarantino. Sim, nesse filme existe um Bill e sim, ele precisa ser morto. Um filme com orçamento de 60 milhões que arrecadou 180 milhões em bilheteria, 3 vezes mais. Tô falando de uma mulher, uma ex-noiva que acorda de coma de 4 anos com um único objetivo, com uma única missão. E cara, a perseverança dela é nível Naruto. É tipo, vou conseguir, acabou. Matar o Bill. Kill Bill. Ela tá motivada a acertar conta com cada um que interferiu, fez parte de um dos momentos mais trágicos da vida dela, foi quando ela perdeu a filha. Eu não lembrava, mas reassisti. Tem o Lucy Liu. Entramos na minha década favorita. Ah, Milane, porque tem a maior quantidade de filmes bacanas, os seus favoritos estão não. Mas o meu favorito tá nela. Então, pra mim, a década de 2010 até 2020 foi, ó, a melhor de todas. O Lobo de Wall Street, do Scorsese, o favorito dele, Leonardo DiCaprio. Cisne Negro, com a minha atriz favorita de todos os tempos, a Natalie Portman. Pesquisa aí pra você ver o QI da Natalie Portman, quantas línguas a Natalie Portman fala. Cara, Cisne Negro, nossa. Django Livre, o meu filme favorito de todos os tempos. Tem um vídeo aqui sobre ele, explicando como o Tarantino reescreve a história através de Django Livre. Nasce uma Estrela, do Bradley Cooper e a Lady Gaga, e a famosa Juntos e Shallow Now. A gente consegue separar uns 8, 9 filmes muito bons dessa década, sim. O resto foi só Marvel, sem dúvida nenhuma. Nos últimos 10 anos você deve ter ido no cinema pra assistir Thor, pra assistir Vingadores, Vingadores Ultimato, pra assistir Capitã Marvel. Sem dúvida é a década dos filmes de heróis, é a década dos filmes de tela verde e pessoas interagindo com bonecos. É a década dos efeitos especiais, né? De 2001, Odisseia no Espaço, assim, no chinelo. A gente tá tão decadente em relação a filme que tem-se um alvoroço, tem-se um rebuliço, um êxtase, uma catarse tão absurda com Barbie, o filme da Barbie que vai ser lançado em 2023. As pessoas vão pro cinema pra assistir Barbie. A última vez que eu fui ao cinema foi pra ver o Coringa do Joaquin Phoenix, da DC. Mas é aquela velha e boa discussão do início do vídeo, de que se por um lado os streamings são os culpados por esse esvaziamento dos cinemas e de grandes produções,
por outros são eles os responsáveis pelos filmes decentes que a gente tem assistido ultimamente. E o melhor da década, de 2010 a 2020, é um filme da Netflix chamado Get Out, do Jordan Peele. Eu tô falando de Corra, com Daniel Kaluuya. É um batador que até os 45 do segundo tempo te faz acreditar, te faz convicta de que você entendeu exatamente o que está acontecendo, e é um filme sobre hipnose. Do nada ele te puxa pela nuca, como antigamente a gente fazia com os gatos, e a gente fica assim, meu Deus, o que não é nada do que a gente está pensando, e não é um daqueles filmes presunçosos que te faz querer acreditar em algo só pelo prazer de trazer algo completamente diferente do que você estava acreditando, não. É um filme que merece toda a credibilidade possível, é um filme sagaz, bem amarrado, é um filme que reassistindo consegue ser ainda mais incrível, que traz nuances de racismo o tempo todo ali você não tinha percebido. Que traz mensagens subliminares e setas luminosas gigantescas na cabeça o tempo todo apontando para uma direção e você cegamente olhando para outra. É um filme que eu queria muito ver Isabela Boscov resenhando. Vou sim falar dos melhores filmes da década de 20. Eu espero mesmo que façam outros tão bons quanto os poucos que eu consigo contar em uma mão, os dedos de uma mão. Daqui pra frente, que eu até volte pra revisitar essa década e falar. Porque ninguém merece mais 8 anos de filmes de herói no cinema ou de filmes de Natal na Netflix. Eu não aguento mais ver a Vanessa Hudgens em especial de Natal. Mas vamos lá, 2020, 2021 e 2022. Trouxe Spencer com a incrível Kristen Stewart, a minha crush suprema. Trouxe o novo Top Gun Maverick, um filmaço com tomadas dentro daquele avião que, meu Deus, o Tom Cruise é um gênio. Trouxe Um Lugar Silencioso com o nosso Dean, o nosso eterno Dean. Trouxe o fenômeno Spider-Man Sem Volta Pra Casa, corroborando com a minha ideia de que as pessoas só estão indo no cinema pra ver heróis. Trouxe Ataque de Cães na Netflix. Trouxe o novo Avatar do James Cameron, Avatar 2, ele tá dizendo que vai ter até o 5, né? Trouxe o Rocketman, né? Iniciando o efeito dominó das biografias, e a gente tem Bohemian Rhapsody, que é horrível e ainda assim conseguiu dar o Oscar para Rami Malek de um lado. A gente tem Rocketman, and I think it's gonna be a long, long time, contando a história do Elton John, sem medo de pôr o dedo na ferida e mostrar quem ele era, ao contrário do que se faz em Bohemian Rhapsody, de tentar vitimizar o Freddie Mercury a todo tempo, como se ele não tivesse responsabilidade com as merdas que ele fez e fosse só uma marionete das pessoas ruins e interesseiras à volta dele. E também trouxe Elvis. Ah, Elvis. Elvis. É o melhor filme da década de 2020. Filme com quase 3 horas de duração, trazendo desde a ascensão meteórica do astro dos anos 50, 60, 70, até a decadência. Trazendo o relacionamento dele com a mãe, o relacionamento com o pai estelionatário, trazendo a maneira como ele foi reprimido o tempo todo pela mídia branca, por ter comportamentos que eram vistos como vulgares, justamente por fazerem alusão a como os negros se comportavam, a maneira como ele foi mandado para o exército na tentativa de calar, a maneira como ele foi manipulado, enganado, escravizado pelo próprio empresário, a maneira como ele tinha o mundo aos pés dele, mesmo assim nunca saiu dos Estados Unidos, que era o maior sonho dele, a maneira como ele teve que se reinventar, a maneira como ele entrou no especial de televisão na década de 60, vestido de couro, bem suado, os cabelos pintados de preto, no especial de Natal, ele cantou os maiores sucessos dele. A maneira como o Elvis realmente gostava de quebrar as expectativas, de surpreender. A maneira como ele fez 30 e tantos filmes de qualidade duvidável para poder sustentar aquela penca de gente interesseira atrás dele. É um filme que quer te mostrar quem foi o Elvis. Não o que o Elvis fez da própria vida, mas o que a vida fez do Elvis. E ele, como meu artista favorito de todos os tempos, ele é a Marilyn, né? A cara dos anos 50, 60. O Blonde veio aí pra me fazer chorar horrores, não por ser bom e ter me emocionado, mas por ver como fez 50 anos desde a morte da Marilyn, mesmo assim ainda existe aquele estereótipo de mulher loira, gostosa, burra. E a mulher lia Dostoiévski, a mulher fez um dramaturgo se apaixonar por ela. A mulher queria pôr técnica na atuação e mesmo assim estava sempre sendo escalada para os mesmos papéis de loira burra, sendo objetificada. A mulher viu que não ia dar os papéis sérios que ela queria, foi lá e abriu a própria editora, o próprio estúdio, né?
E o momento da gente trazer à tona para essa nova geração quem foi a Marilyn acabou sendo a Netflix, o maior streaming de todos. Acabou sendo a adaptação de um romance de ficção que deduz e imagina como tenham sido os momentos mais traumáticos da vida dela envolvendo aborto, trisal, relacionamento dela com os Kennedy. E acaba perpetuando aquela ideia no imaginário do pessoal que não vai pesquisar, não vai entender que é uma ficção, acha que ela realmente passou por tudo aquilo. É violência gratuita. Não é nem a lá Tarantino, não. É triste. Eu espero estar aqui com vocês nos próximos anos pra gente comentar os lançamentos. Olha, Adão Negro é uma porcaria, não vejam.